Olá, estamos aqui novamente com mais um TV Pé de Figo na VV8 da NET, num momento histórico para a nossa cidade. A ocupação Marielle Vive, realizada no dia 14 pelo Movimento do Sem Terra, o MST, além de tudo o que significa, é também uma chance de aprendizado e reflexão. É preciso lembrar do bairro Reforma Agrária em Valinhos, uma experiência concreta de reforma agrária realizada no início da década de 60, onde uma fazenda decadente de lavoura do café foi desapropriada e repartida em 72 lotes, o que hoje garante a realidade de que vivemos num município com fortes características agrícolas. Há o direito constitucional da propriedade, o que é verdade. Porém, temos também um outro princípio da Constituição Federal, que é o da função social da propriedade. Inclusive com menção expressa de que as áreas rurais improdutivas devem ser objeto de reforma agrária. A Serra dos Cocais, onde se situa a área ocupada pelo MST, é responsável pelo fornecimento de 45% da água consumida em Valinhos. E o avanço dos empreendimentos imobiliários na região significa uma ameaça permanente aos mananciais, além de potencializar a degradação do meio ambiente e aumentar os problemas de trânsito e enchente, conforme estudos realizados sobre o impacto do loteamento da Fonte Sânia, por exemplo. Enquanto o prefeito Orestes Vitali incorre num erro desnecessário ao precipitar-se em socorrer os interesses dos proprietários, como se deles fosse um procurador, a cidade está dividida num debate repleto de preconceito e desinformação. E neste momento histórico, o Pé de Figo traz para o nosso programa hoje um dos coordenadores do MST, Márcio. Seja bem-vindo, Márcio. Muito obrigado. Estamos muito contentes de estar aqui nesse momento para dialogar com a população de Valinhos e região a respeito do que é o MST, do que é a reforma agrária e qual que é o nosso objetivo aqui nessa ocupação. Então vamos direto ao assunto. Por que o MST escolheu essa área específica de Valinhos? Essa área é uma área totalmente improdutiva, que não tem utilidade econômica alguma, ela está em estágio repleto de abandono e faz parte de um complexo de fazendas que está servindo apenas para a finalidade da especulação imobiliária. Os proprietários não cumprem a função social, que é manter uma produtividade mínima, de respeito aos meio ambiente, respeito às legislação trabalhista, porque o interesse deles não é a produção agrícola, é a valorização daqueles imóveis para a especulação imobiliária e a implementação de condomínios futuros, né? E nós, do MST, defendemos que todas as áreas rurais, que acima do módulo fiscal equivalente, possa ser desapropriada para fins de reforma agrária para a gente democratizar a terra e ter um acesso mais equitativo do homem ao campo para democratizar a terra no sentido de desenvolver os municípios, mas também aumentar a qualidade de vida tanto dos residentes urbanos como das famílias que serão contempladas com a reforma agrária. As pessoas ainda fazem um pouco de confusão, né, Márcio? Imagino que o objetivo é fazer construção de moradias, loteamentos populares, e falam até em favelas. Por que você acha que ainda há essa confusão na cabeça das pessoas? É que o Brasil, nos últimos 30 anos, passou por um processo elevado de urbanização e todas as grandes cidades, aqui na região de Campinas é um estudo de caso bastante interessante nesse aspecto, foram cidades que cresceram de forma desordenada. Então, as vilas que foram sendo instaladas nas bordas das cidades, adentrando inclusive sobre áreas rurais, elas eram ocupadas por, digamos assim, pessoas que estavam à margem do processo produtivo, sem desemprego. Então, foi uma expansão desordenada, mas de comunidades extremamente carentes que construíam suas moradias de forma altamente precarizadas, né? A reforma agrária não é uma expansão de uma periferia. A reforma agrária é uma luta pela desapropriação do imóvel e a instalação de unidades de produção camponesa. Ou seja, pessoas que vão, num primeiro momento, ser beneficiadas pelo programa de reforma agrária e, num segundo momento, serão agricultores familiares, produzindo alimentos, tendo uma vida digna,
assim por diante. Então, é totalmente diferente da expansão urbana desenfreada, fruto de um processo também de elitização do centro e expansão dos pobres para a periferia. A reforma agrária não é uma expansão da periferia, a reforma agrária é a luta pela incorporação de trabalhadores que estão à margem do processo produtivo num programa de reforma agrária que visa aumentar a qualidade de vida no campo e na cidade. E como se daria essa conquista, né? Os trabalhadores sem terra se instalam, reivindicam, forçam as autoridades a tomar medidas de desapropriação, é isso? A luta pela reforma agrária, ela é uma luta que se insere no contexto da redemocratização brasileira depois do fim da ditadura militar. Então o MST é fruto das lutas de 78, 79, 80, 82, que tem por objetivo balizar então os novos preceitos constitucionais. Que é o que está na Constituição de 88. Na Constituição de 88. E a reforma agrária, ela está prevista constitucionalmente, balizadas pelo artigo 184 e 185 da Constituição, que diz o seguinte: toda propriedade rural, ou seja, a Constituição, ela começa reconhecendo o direito de propriedade. E nós, do MST, nunca negamos o direito de propriedade, a gente reconhece o direito de propriedade. Portanto, a gente nunca vai entrar num pequeno sitiante, a gente nunca vai entrar num pequeno agricultor que está produzindo. A gente vai mapear as áreas que não estão cumprindo os preceitos constitucionais. Ou seja, grandes propriedades latifundiárias que não estão cumprindo a função social, que é não manter um índice mínimo de produtividade, ou seja, em estágio completo de abandono. Segundo, não garantem relações justas de trabalho, ou seja, carteira assinada, todos os direitos trabalhistas. Terceiro, não garantem um respeito ao meio ambiente com a legislação ambiental vigente em cada período histórico. E também quando não utilizam a área para fins lícitos, né? Ou seja, para o plantio de entorpecentes, para contrabando, assim por diante. Então, essas áreas que não estão cumprindo esses preceitos constitucionais, pela lei, deveriam automaticamente ser desapropriadas. Porém, no Brasil, como todos os direitos têm que ser balizados por muita luta, e o direito pela terra também tem que ser balizado por muita luta, o MST se insere exatamente nesse contexto. Assim como os movimentos de moradia tiveram que fazer muita luta para garantir o acesso à moradia, assim como o posto de saúde só é garantido através de muita luta, assim como o asfaltamento de uma rua tem que ter muita luta, audiências públicas, assim como a instalação do saneamento básico é uma luta constante de munícipes e vereadores, a reforma agrária também faz parte dessa luta. Uma luta para a garantia de um direito constitucionalmente garantido, mas que sai governo e entra governo, ela não cumpre, ela não é levada a sério e não é implementada ou por falta de poder político ou por negligência de governantes, né? Sim. Aliás, os pequenos produtores rurais e a agricultura familiar são os grandes responsáveis pela produção de alimentos no nosso país, né? Como se insere o MST nesse contexto? Olha, a agricultura familiar no Brasil, eu acho que é muito importante essa pergunta, porque a gente assiste diariamente uma campanha muito forte para tentar maquiar o grande negócio, aquilo que é tido como o agronegócio, como se fosse o salvador da economia brasileira. Mas veja, com todo o investimento público, com toda a propaganda, com todo o dispêndio de energia de governos, de corporações para financiar o agronegócio, a alimentação que o brasileiro consome, 70% vem da pequena agricultura. Ou seja, o agronegócio não produz a mandioca, o agronegócio não produz o frango caipira e mesmo o frango de granja. As granjas são geridas por agricultores familiares, os porcos, assim como as hortaliças, assim como o quiabo, o jiló, o inhame, ou seja, isso o agronegócio não produz. O agronegócio ele produz para exportação. Ele se especializou na exportação de matéria-prima, que é a soja, o eucalipto, a laranja, enfim, a cana-de-açúcar, mas 70% da produção agrícola consumida pela população brasileira vem da agricultura familiar camponesa. E como que o MST se insere nisso? O MST hoje ele representa 1 milhão de agricultores, 1 milhão de famílias assentadas. E a produção desse 1 milhão de famílias é extremamente expressiva no Brasil. O problema é que tem um preconceito difundido
durante anos pela mídia de que os assentamentos são improdutivos, que os assentamentos são precarizados. O MST hoje é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Isso não é qualquer coisa. Reconhecida pela Unesco, reconhecida pela FAO. O MST é um dos maiores produtores de leite do Brasil. O MST é um dos maiores produtores de farinha de mandioca do Brasil. Ou seja, a produção que o MST tem é muito expressiva. E vocês vão encontrar leite com a marca do MST no Carrefour, no Walmart. É só tirar um pouco da venda do olho e olhar um pouco na caixinha do produto que vocês vão ver lá. O leite Terra Viva, por exemplo, está em grandes redes de supermercado brasileiro, é a produção do MST. Assim como o arroz Terra Livre, assim como o arroz Copan, então o feijão, enfim. Então é uma falta de informação da sociedade brasileira que acha que o governo distribui terra para o MST para reproduzir uma lógica de vagabundos, baderneiros, assim por diante. Pelo contrário, os assentamentos de reforma agrária são altamente produtivos, altamente viabilizados e além da qualidade de vida dos próprios agricultores, né? O Márcio, existe na cidade uma divisão, né? Assim, muito acirrada, a gente contra, que chama os ocupantes de vagabundos, mas também existe um movimento de solidariedade e de preocupação com a situação de quem está lá acampado, principalmente com a notícia de que há crianças lá. Como que o MST se organiza para viver ali naquela dificuldade que é, sem dúvida, um acampamento? O acampamento, a gente costuma dizer que é uma fase de transição. Ele é uma situação de moradias precárias, barracos de lona, assim por diante, até porque o acampamento também ele tem uma instabilidade, né? A gente vive sobre o risco permanente de despejo, de mudanças repentinas, então não pode ser uma moradia fixada, né? Ela tem que ser uma moradia com capacidade de movimentar-se rápido, né? Mas o MST tem uma preocupação muito grande com a educação, com a saúde, assim por diante, né? E com as crianças a gente tem um tratamento especial. A gente tem um setor no MST, que é o setor de educação do MST, altamente capacitado para o cuidado com as crianças. Então lá dentro a gente tem pedagogas profissionais, a gente tem professoras profissionais que acompanham o movimento no sentido de dar esse amparo para as comunidades que vão se participando do MST, vão se adentrando ao MST, né? Então lá a gente já tem de imediato um trabalho com as crianças, tem uma companheira que é responsável pelo setor de educação lá dentro, e a gente então faz um trabalho bastante interessante com as crianças. As crianças em idade escolar, por enquanto, a gente orienta os pais para que não venham ali, porque ainda não temos uma conversa com a prefeitura no sentido de matriculá-las para o ano letivo, né? Então, as crianças que estão lá dentro não estão em idade escolar, são crianças que ainda não estão com idade de matrícula, né? As crianças que são matriculadas estão nos seus respectivos bairros estudando e frequentando as suas respectivas escolas, né? Por outro lado, você colocou da população valinhense, a gente está tendo uma enorme solidariedade da população de Valinhos e da população de Campinas, mas a quantidade de pessoas, munícipes de Valinhos, que estão nos solidarizando conosco é muito grande. Essas pessoas estão se solidarizando com água, com cobertores, com roupas, com agasalhos e, fundamentalmente, com comida, né? Então, há uma doação expressiva de alimentos para o acampamento, porque todos sabem também que lá no acampamento não são famílias abastadas, são famílias que vivem em situação precária. Essas famílias que foram para a ocupação são as mesmas famílias que estão nas cidades passando por um momento de vulnerabilidade social muito grande. Esse é o alvo do MST, esse é o foco do MST. A gente não trabalha com famílias com poder aquisitivo, a gente trabalha com famílias carentes, né? E essas famílias carentes, elas dependem muito da solidariedade externa de munícipes, de Valinhos, de Campinas e da região. E, graças a Deus, a gente está tendo uma aceitação muito grande e uma doação, uma solidariedade que eu há muito tempo já não via. Então, se tem famílias aqui de Valinhos que são contra a ocupação, por outro lado tem uma quantidade enorme de pessoas que são
totalmente a favor e estão se solidarizando com a ocupação, inclusive convivendo no dia a dia. O trânsito de veículos que vão lá conhecer, conversar com as famílias, levar doação é muito grande e a gente fica muito agradecido com isso, inclusive, né? Você sabe que ali naquela região há um foco da febre amarela, que nesse período preocupa muito a nossa cidade. A prefeitura já desenvolveu alguma ação nesse sentido, a área de saúde, da assistência social? Como é que vocês estão tratando dessa questão? Não, a gente ainda não teve nenhuma, digamos assim, iniciativa por parte da prefeitura de ir lá conversar com as famílias desde o problema da saúde, do saneamento, assim por diante, né? O que a gente está fazendo é por nossa própria conta. Então, a partir do momento que chegou a informação para a gente que há um foco de febre amarela naquela região, a gente já começou um cadastro interno das famílias, fazendo uma espécie de pesquisa de quem tomou ou não a vacina da febre amarela. Como o assunto é corrente na região, várias famílias já estão vacinadas, previamente vacinadas, principalmente as de Valinhos e de Campinas também. De alguns bairros de Campinas já tem a vacina, né? Por exemplo, o pessoal do Campo Belo já tem uma campanha de vacinação, assim por diante, né? As famílias que vieram um pouco mais distante de Limeira e Sumaré, uma parte delas ainda não tomou a vacina. Então a gente vai fazer essa lista e vamos procurar a prefeitura ver se tem a dose disponível ou não. Não tendo disponibilidade da prefeitura de vacinar, a gente vai orientar as famílias que vieram de outros municípios para que procurem seus respectivos municípios, tomem a vacina o mais rápido possível, né? Mas a gente gostaria muito que o Poder Público Municipal de Valinhos nos desse informações, nos desse, de fato, pudesse ir lá conversar conosco no sentido de orientar qual que é o procedimento necessário e adequado para essa situação. Até porque uma epidemia, né? A gente já pode considerar epidemia no Brasil, de uma coisa que já estava mais ou menos controlada, né? Há muitos anos no Brasil. Então, nós que não somos leigos no assunto, temos poucas informações, né? E imaginamos que as próprias prefeituras também foram pegos de surpresa, mas eu acho que nesse momento não tem ideologia, não tem espectro político, é uma situação de saúde pública, né? De controle epidemiológico. Então, acho, na minha opinião, que a prefeitura tem que ser um pouco mais incisiva nesse aspecto de ir lá nos contactar para essa situação. E a partir de agora, Márcio, quais são os próximos passos, né? Quais serão os próximos capítulos dessa questão, já que já há um processo judicial, um pedido de reintegração de posse, a empresa Fazenda Eldorado Empreendimentos Imobiliários ingressou com uma ação de reintegração de posse, e o que se espera para os próximos dias? Olha, a gente, tecnicamente, ainda não fomos notificados. Então, para nós, a liminar ainda não existe. Embora a gente saiba que, pela disposição dos nossos advogados em acompanhar o caso, já sabemos que ela já foi deferida uma liminar de reintegração de posse. A análise do setor jurídico, do MST e dos demais advogados amigos que acompanham, solidários com a causa da reforma agrária, é de que, digamos assim, o discurso da parte do proprietário é muito frágil. Só para você ter uma ideia, as matrículas são muito confusas e eles basearam, toda a base jurídica de argumentação deles está postada num possível contrato de arrendamento para um terceiro. Esse contrato de arrendamento tem várias falhas, é um contrato de 2009, na qual diz que é para finalidade de produção de gado. Porém, a primeira nota destacada de compra e venda de gado foi em 2017. E de 2017, no ano 2017, destacou-se a nota 01 até a 017, num período de 3 meses. Ou seja, sem ter no processo de reintegração protocolado as GTAs, que é o Guia de Transporte de Animais, que é obrigatório. Então, qual que é a pergunta? Da onde veio esse gado? Qual que é a compra? Qual que é a aquisição desse gado? Como que foi transportado esse gado? Para quem foi vendido? Assim por diante, para a gente ter de fato uma coisa juridicamente mais palpável. Na nossa interpretação, eu não sou do direito, mas pelo relato que os advogados vêm passando, na nossa interpretação é uma liminar muito viciada,
E, infelizmente, a senhora juíza, meritíssima juíza, ela não levou em consideração esses elementos. Inclusive, os nossos advogados estão impetrando com recursos, né? Num primeiro momento, tentando garantir uma audiência de justificação, que era exatamente fazer esses questionamentos para ela, mas pelo movimento que ela fez de chamar o comando da Polícia Militar para uma negociação já de retirada, ela não vai acatar nossos pedidos. Então, a gente vai impetrar em outra instância contra essa liminar. Bom, esse é o caminho jurídico. Por outro lado, nós, enquanto movimento social, né, que aí é também baseado em princípios jurídicos, mas também em princípios filosóficos, tal, a gente já está também denunciando de que não resolverá o problema social e não resolverá o problema da função social da propriedade apenas com a força policial. É preciso que os mecanismos do Estado haja para que o conflito seja resolvido através da desapropriação do imóvel e a implementação do assentamento. Isso resolve o conflito. As demais medidas são medidas paliativas. É você expulsar um problema social e ventilar ele em toda a região. Porque aquelas famílias, ao sair de lá, elas vão ter que se instalar em outro lugar. Sim. Elas vão ter que ter um amparo. Elas vão ter que ter um poder público agindo também, não no sentido de somente de expulsá-la ou no sentido de coagi-las por forças policiais. É preciso o poder público agindo no sentido de acolhê-las, de considerá-las como brasileiros, como seres humanos que estão passando por um processo de vulnerabilidade social econômica muito grande e que apenas o braço policial não resolve esses problemas. Então esse é o nosso discurso e esse é a nossa digamos assim, a nossa convicção e vamos tentar a todo momento convencer. Paralelo a isso, nós temos uma área que faz limite com a Fazenda Eldorado, que é a Fazenda São João das Pedras, que ela está em processo de desapropriação. Ela foi vistoriada no ano 2009 e ela foi considerada improdutiva. E o proprietário entrou com uma ação judicial e, infelizmente, também tivemos uma decisão muito viciada de um desembargador do TRF em São Paulo, dizendo o seguinte: a gente reconhece que a propriedade é improdutiva, porém os métodos do INCRA estão equivocados, então suspende o processo. E até hoje o processo está suspenso. Mas ninguém questionou e nem o fazendeiro questionou o índice de produtividade. Ele questionou o método de cálculo de valores da área. Ele não questionou a improdutividade em si. Então, a gente está fazendo uma pressão enorme no INCRA para que entre em consenso com esse desembargador, apresente os laudos, apresente o método, apresente a metodologia de pesquisa e diga o seguinte: o Poder Judiciário não pode intervir num papel constitucionalmente garantido para uma autarquia do Estado. Não é o Judiciário responsável por desapropriar ou não um imóvel. Quem é responsável por isso é o INCRA. O Judiciário, ele tem a obrigação constitucional de garantir a posse, mas ele não pode intervir num processo administrativo de desapropriação de um imóvel. Não é o judiciário que mede a improdutividade, não é o judiciário que acha que aquela área está cara ou aquela área está barata. O judiciário não tem esse papel. Então, esse é o questionamento nosso também, de dizer que aquela fazenda ela tem que seguir o processo, tem que seguir o rito de desapropriação para fins de reforma agrária, porque ela não cumpre a função social. Assim como detectou o INCRA. Não é nós que estamos falando, é o INCRA que contestou isso aí, que atestou isso aí, digamos assim. Esse é o momento histórico que nossa cidade vive. Para que a gente pense que Valinhos não é uma ilha cercada de Brasil por todos os lados. Obrigado pela companhia. Obrigado, Márcio. Obrigado, Pazzuto. E boa sorte. A gente fica muito lisonjeado de estar nesse momento aqui. Eu acho que a população de Valinhos merece, de fato, uma explicação. E esse momento aqui é um momento privilegiado para nós do MST, porque, infelizmente, os nossos espaços são muito pequenos para dialogar com a população. Normalmente, a mídia tradicional, ela trata o MST ou os movimentos sociais como um espectro do problema. Geralmente, eles dão mais voz ao proprietário, ao comando da Polícia Militar, ao prefeito, ao delegado de polícia e às autoridades de plantão. Para os movimentos sociais, o espaço é muito curto e, por muitas vezes, distorcida. E esse espaço que você nos concede
foi de fundamental importância para a gente trazer um pouco mais ampliado os elementos que estão postos nesse debate. Com certeza, a TV Pé de Figo na VV8 da NET é um espaço democrático.